Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Estamos iniciando aqui esse nosso bate-papo, como sempre aos sábados. Hoje tivemos aqui um pequeno atraso em função do pessoal da técnica que pegou muito trânsito, chegou um pouco atrasado, mas estamos iniciando o nosso bate-papo de hoje, refletindo muito, né? Que semana foi essa, né? Que semana impressionante para o Brasil, né? Para o mundo. É inevitável que a gente não converse um pouco sobre os assuntos relacionados com esse desastre coletivo, né? Com esse resgate coletivo, com essa tragédia que se abateu sobre todos nós. Eu fico pensando que às vezes a bondade divina, de tempos em tempos, se utiliza de um recurso forte, intenso como esse, para fazer com que a gente valorize um pouco as coisas que a gente tem e a gente usufrui, e habitualmente a gente não dá muita bola, não liga tanto para isso. Segundo o que o Dr. Hans mencionou para mim, essas pessoas, esse grupo, né, de jogadores e grupo também, algumas pessoas que estavam juntas, tinham um resgate kármico, né, de vidas passadas, devido a algumas ações que eles fizeram na Itália. Eles eram italianos na ocasião, soldados romanos, e participavam lá de um movimento que prejudicou muita gente. E a vida, ela é sempre assim, uma lição atrás da outra, né? E todas essas pessoas, a vida esperou, sei lá, quase 2000 anos aí, para poder reuni-los numa situação, reuni-los numa nova experiência e fazer com que no auge, no ápice, né, da vida ou da carreira, enfim, eles pudessem ser levados de volta ao mundo espiritual. Mas o interessante, além da dificuldade em si, né, é o que é que isso despertou nas pessoas. O que é que isso vem despertando, porque ainda está em curso lá as situações que vão acontecer, o velório e toda essa coisa natural, né, relacionada com o evento. Mas o que que isso despertou no coração das pessoas, né? Essa coisa da compaixão, a própria atitude dos colombianos surpreendeu o mundo, né? Surpreendeu a nós, então nem se fala. Nós tomamos uma lição de espiritualidade, uma lição de altruísmo, que a gente não imaginava que o povo colombiano tivesse esse índice de generosidade no coração. E fizeram isso da maneira mais espontânea do mundo, né? Porque afinal eles também não precisavam fazer isso se não quisessem, né? Apenas, sei lá, condolências. Não, eles foram muito além, né? E não só isso, né? As coisas do mundo, porque o mundo está muito materialista, né? O mundo está muito superficial. O mundo está muito na aparência, né? No de fora, no que parece ser, né? Parece ser não quer dizer que é, né? Então a gente vai muito no parecer ser, vai muito naquilo que tem impressão que seja. Mas as pessoas, no fundo, precisam reconhecer determinadas leis que regem a nossa vida aqui na Terra. Como, vamos dizer assim, a generosidade, né, a necessidade de você tratar bem as pessoas, a gente ser menos irritadiço, menos intransigente, né, menos orgulhoso, termos uma conexão mais clara da nossa responsabilidade social. Num episódio como esse, né, numa tragédia como essa, ainda que seja, como disse o Dr. Hans, um resgate kármico, né, de situações de vidas passadas, aí, enquanto eles viviam na pele de soldados romanos e coisas assim, que não vem muito ao caso a gente dizer o que eles fizeram, não fizeram. O importante é que a situação está aí, a experiência está aí. Isso faz a gente pensar que tudo na vida tem lei.
Tudo na vida tem, vamos dizer assim, uma inteligência divina que está observando. Então você pode esconder por um certo tempo, mas a lei é a lei. Chega um momento em que a gente precisa aprender, né, o que a gente faz, ou de bom ou de ruim para as pessoas, porque a gente às vezes é muito ganancioso, né? É muito egoísta, é muito arrogante. Só que a gente vai fazendo e não se apercebe muito disso. A gente vai fazendo, tal. Vai vivendo, aparentemente, do ponto de vista social, todo mundo aprova, né? Mas lá dentro nós temos os nossos fantasmas, né? Lá dentro nós temos as nossas circunstâncias incompletas, nossos devaneios, nossas frustrações. Nós não temos muita competência para lidar, como diz o Dr. Augusto Cury, para lidar com as nossas emoções, né? A gente não sabe ainda gerenciar muito bem as nossas emoções e, naturalmente, padecemos com isso, porque na medida em que a gente não tem uma convivência melhor com as emoções, a gente pena, a gente sofre. Tomara no futuro nós estejamos conscientes da necessidade das crianças aprenderem a lidar mais com a emoção e uma gestão de emoção fosse ensinada nas escolas, né? Ensinada para as crianças, porque as crianças gostam de ser generosas. Mesmo que uma ou outra tenha uma tendência mais maldosa, ela ainda pode ser eventualmente educada, ou corrigida, ou melhorada, lapidada. Ninguém nos ensina a lidar com a emoção. A religião tentou fazer isso, tenta fazer isso, mas também os religiosos são humanos e lá no meio da coisa se perdem, né? Muitos falam, porque falta religião. Mas pode ser mesmo que a gente tenha tido aí um decréscimo, né, de atitudes do bem. Quando eu falo religião, não me refiro a uma, né? Eu me refiro a atitudes éticas do bem, que seria o ponto em que as pessoas poderiam se dar melhor, mais amistosamente, mais socialmente compatíveis, né? Isso é que a gente podia fazer. De qualquer maneira, todo esse episódio redesperta em nós a brevidade da vida, redesperta em nós a ideia de que nenhum de nós sabe por quanto tempo permaneceremos aqui. Né? Como diz um amigo meu, que fala, quando teu nome estiver lá na chapeira, na parte de cima você vai ser o primeiro a ser chamado, e quando chama você para o lado de cima, lá vai você. E é verdade. Ninguém sabe quanto tempo nós vamos ficar aqui. Tenho muito o que fazer. Não, pode ser que eu tenha, mas será que eu vou ficar aqui? Não sei. E justamente esse não sei nos dá uma ideia de o que eu estou fazendo da minha vida. Por que eu sou, às vezes, tão duro, tão intransigente? Não só com os outros, comigo também. Me cobro além da conta, porque eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. E a gente pensa que só as pessoas que estão super endinheiradas é que são essencialmente felizes. E a gente se perde um pouco nesse mar de situações superficiais. E um episódio desse traz-nos de volta para a ideia do valor do agora, do hoje, aqui. Vocês vejam que no dia anterior, né, o episódio, eles participaram, embora como adversários da vitória do Palmeiras sobre o campeonato e aquela coisa toda. Enfim, eles estavam ali e conviveram com tudo aquilo. No dia seguinte, quando eles iam para uma disputa muito significativa, para um time assim, relativamente simples do interior, estavam caminhando a passos largos, muito inteligentemente situados, acontece esse episódio. E o episódio acontece porque a bondade divina determina assim. Claro que para isso, né, teve alguém que pôs menos combustível, teve outro que burlou lá uma ficha de estratégia de voo. Enfim, as falhas humanas, elas aparecem, não tem jeito. Mas,
por alguma razão, a vida quis assim. E por alguma razão ainda mais incrível, teve aí meia dúzia de pessoas que se salvaram. Gente, isso é um negócio impressionante. Isso é um negócio incrível. Como pode acontecer? Pode, sabe por quê? Porque alguns não tinham 100% de comprometimento com a lei, embora estivessem no grupo. E a vida arranjou um jeito de dar a eles uma lição parcial, e não uma lição total, no sentido de fazer com que as pessoas desencarnassem. Isso faz a gente pensar, nossa, como a vida é inteligente. Então você que vive, que está aqui, e a gente vai vendo as barbaridades acontecerem, né? Os políticos se aproveitarem da calada da noite para poderem fazer as maracutaias que eles adoram fazer. Tudo isso foi criando no coração da gente assim uma sensação estranha de que todo mundo quer se dar bem de qualquer jeito, não importa o jeito, né? Não importa a condução. Então hoje é um dia, eu penso, de reflexão para nós. Puxa vida, o que eu estou fazendo de mim? Eu não sei quanto tempo vou ficar aqui ainda por aqui. Eu vou viver muito. Não, eu quero viver muito, mas será? Não sei. Então eu vou ser uma pessoa mais cooperativa, vou procurar ser uma pessoa, não sei lá, mesmo com os meus defeitos todos, uma pessoa um pouco mais humana. Vou procurar ser uma pessoa mais gentil, uma pessoa que fale com menos agressividade na voz, uma pessoa que tenha um pouco, pelo menos, de compaixão pela dor alheia, que são aquelas sementes do bem que são plantadas no coração da gente, mas que precisa do nosso regar, né? Essas sementes do bem todos nós temos, mas elas precisam de cuidado, para que elas possam crescer em nós e nos tornar seres humanos mais humanos, seres humanos mais humanos, não santos, porque a gente não sabe nem o que é isso, mas seres humanos mais humanos, seres humanos mais naturalmente bons, né? Naturalmente melhores em si, mesmo que a gente tenha muita coisa para educar, para aprender, né? A gente vê tanta coisa acontecendo hoje no mundo, sejam as coisas do terrorismo, sejam as coisas da corrupção política, sejam as coisas da ganância, né? Tudo aquilo que é feito por baixo do pano para enganar a maioria das pessoas, tudo isso a gente vê. Mas saibam, pode aquietar o coração, fique tranquila, fique tranquilo, que a lei ninguém engana. Então, é possível que mais adiante essas pessoas despertem. E esse despertar, a gente nunca sabe como virá. Mas, a julgar pelo que se vê, o despertar tem um viés doloroso, não é? O despertar tem ali um caminho um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, de fracasso, de conflito, de solidão, de rejeição, enfim, as coisas que nos fazem reconhecer quem nós somos e quem são as pessoas também. Afinal, cada qual de nós tem o seu devido valor. Então olha para você com olhos de ver, com carinho, tenha paciência um pouco com os teus limites e aprenda também a exercitar, porque é uma coisa de exercício, né? Aprenda a exercitar a tua paciência com as pessoas. As pessoas, elas não sabem ser melhores ou não querem ser melhores. Pode ser também. Mas, enfim, não somos nós que vamos julgá-las. A gente vai aprendendo com as situações, tirando proveito. Que lição incrível foi essa situação coletiva lá pelo pessoal da Chapecoense. Isso, de fato, faz a gente sentar na poltrona, repensar o que eu estou fazendo de mim, o que eu estou fazendo da minha vida, onde eu estou me perdendo e onde eu fico tão irritadiço, por que eu cobro tanto das pessoas, por que eu sou tão exigente com certas coisas que de repente a vida faz como fez agora, leva todo mundo embora, e daí? O que é que sobra? Só saudade, só vela, só oração, só sepultamento, só homenagens para toda aquela condição que a gente imaginava
é um final bem complicado. Então, que isso sirva de reflexão para todos nós, né? Não é que a gente vai só se abater, é tirar proveito do abatimento. Vamos nos abater, sim, sentimos muito, sim, aprendemos muito com os colombianos, sim, e agora precisamos olhar para a nossa vida que continua com outros olhos, com olhos mais maduros, com olhos mais, digamos, olhos mais presentes, né, no momento de agora. Porque a vida está em constante mutação. E nós vamos sendo convidados a mudar, nós estamos sendo convidados a repensar. E mais do que isso, nós estamos sendo convidados a reinventar-se. Reinventar-se é uma coisa interessante, porque você tem que mudar um pouco o teu esquema de vida. Sobretudo, se você não muda muito por fora, mudar um pouco por dentro, né? Às vezes a gente é muito chato com as pessoas, a gente é muito intolerante com as pessoas, muito crítico, não é? A gente vive dizendo que fulano é isso, outro é aquilo. Tudo bem, a gente fala, mas eu não sei se isso é assim mesmo, né? Eu não sei se isso é assim mesmo, eu não sei. Eu vou entrando nesse capítulo do julgamento e também vou me julgando, né? As duas coisas. Nesse sentido, a nossa autoestima é muito balanceada também, né? Muito prejudicada, quero dizer. A nossa autoestima precisa do nosso apoio. Nossa autoestima é a nossa força de sobrevivência. Se a gente não ficar também do nosso lado, a autoestima não é você se sobrepor aos outros, mas é se sobrepor a si mesmo, né? E a entender o valor das situações, mesmo que elas sejam temporariamente difíceis, quase intransponíveis. A vida tem o seu método de ensinar. Então não fica assim não, vamos aproveitar, vamos respeitar, vamos sentir no coração, mas vamos tirar a lição disso, né? Fazer do limão a limonada, tirar a lição disso, entender que a vida de repente é um clarão que se apaga, né? A vida é isso. Então eu vou aproveitar a minha vida, eu vou ficar mais atento, vou parar de reclamar, né? Eu sou muito reclamão, nossa, a gente entra por uma dinâmica de reclamação. Se isso ajudasse, se esse desabafar ajudasse realmente, tudo bem, vamos reclamar. Só que a gente reclama, e não muda de posição, não tenta uma coisa diferente. Então, está na hora da gente tirar proveito disso, não no sentido de se aproveitar da situação em si, mas aproveitar do momento no sentido de olhar para si, de se ver, porque a mensagem clara é, olha, um dia acaba tudo, um dia para tudo, um dia todo mundo vai embora, e todas as honras, glórias futuras, todas as experiências ficam para um outro momento. Então isso faz a gente pensar, né? Isso faz a gente refletir. Reflexão é muito bom, porque nos tira da inércia, né? Nos tira da preguiça interna, nos tira daquela ideia de rejeição, nos tira de tudo. Reflexão é muito bom. Então olha para tudo que está acontecendo, olha para a tua vida e comece a mudar de posição interna no sentido de aproveitar melhor a sua vida, porque de repente tudo acaba. Muito bem, estamos aqui ao vivo, né? Nesse nosso bate-papo especial do dia de hoje. Vamos ver se tem alguém que queira conversar conosco. Gabriela, Curitiba. Olá, Gabriela. Uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Curitiba. Lineu, por que nessas épocas as pessoas andam, caminham de uma maneira tão irresponsável, tão fora de si? Isso tem a ver com o resgate coletivo, tem a ver com a parte astral. Numa época que todos deveriam se unir, ser mais amáveis, ou tentar, ou fingir serem mais amáveis, por que essa agressividade? Olha, Gabriela, você tocou num ponto interessante. Quando chega de... não sei, aí em Curitiba, não sei exatamente, mas Curitiba é uma grande cidade, uma cidade imensa. Aqui em São Paulo, Gabriela, onde a gente está,
é uma coisa muito curiosa. O trânsito parece que eles vão tirar o pai da forca. É uma loucura. Todo mundo quer passar, todo mundo está com pressa. É uma agitação, é uma imprudência, é uma coisa do tem que ser, sabe? É um negócio assim, eu vou cuidar do meu, o outro que se dane. Quando a época, pelo menos teoricamente, né, é uma época de mais alegria, de mais entendimento, de mais harmonia. Espiritualmente, tem muito que ver o que está acontecendo. Há também nesse mês a história dos presentes, né, Gabriela? Que todo mundo às vezes se propõe a gastar o que não pode para, enfim, né, ser aprovado pelas pessoas, em vez de fazer uma coisa mais ponderada, mais compatível com o seu momento. E existe assim uma pressa. Não se sabe bem exatamente por que essa pressa, esse desespero. Agora, do ponto de vista astral, a gente sabe que existe uma grande agitação, Gabriela. Uma agitação incrível. A gente sabe que está em curso um processo de expurgo, né, espiritual, onde a parte energética está super excitada, né, a parte energética está muito ativa, é como se fosse assim uma espécie, digamos, de guerra astral, né, entre as diversas energias que estão passando por aí. E a gente sente isso. Sair na rua é sentir isso. Às vezes em casa a gente sente isso, né? Por isso que a gente precisa sempre, eu tenho esse hábito de você sentar numa poltrona, se conectar com a fonte superior da vida, apaziguar o coração. Aqui mesmo, essa semana, tivemos aqui no nosso trabalho espiritual a presença espiritual de um frei chamado Fabiano, e ele se intitula Fabiano de Cristo. Ele fez a abertura dos nossos trabalhos de cura aqui, e ele foi muito enfático, muito claro na necessidade de você desacelerar. Essa é a palavra que ele usou. Nós precisamos aprender a desacelerar a aceleração que está em curso, porque a ideia é que está tudo acelerado. O próprio psiquiatra Dr. Augusto Cury fala sobre isso, né, no livro dele, da ansiedade, fala o que ele chama de SPA, né, Síndrome do Pensamento Acelerado, onde as pessoas parecem que vivem 24 horas, mas a ideia é que você viveu 16 horas, parece que o tempo está mais curto. E isso gera uma cobrança, uma aceleração das ideias. E exatamente o que esse Frei mencionou para nós, que a gente precisaria experimentar desacelerar. Desacelerar para sentir mais a vida, desacelerar para sentir melhor o que você quer, desacelerar na alimentação, desacelerar nessa coisa de ter que fazer certas coisas. Não é não fazer. A sugestão dele não é você não fazer, você fazer um pouco mais desacelerado para você, nesse sentido, se desgastar menos. De fato está acontecendo. E nessa época parece que está acontecendo um pouco mais ainda. Então eu penso, né, Gabriela, que o remédio é a gente se cuidar, né? Fazer bons pensamentos, tentar, logicamente, na medida do possível, tentar desacelerar um pouco, tentar ficar um pouco mais em si, né? Um pouco mais com domínio de si, para que essa energia também não invada a nossa vida e destrambelhe todas as nossas coisas. É um exercício tanto, viu, amiga? Não é fácil, não. Mas eu acho que tudo isso também vai nos ensinando a sabedoria de viver melhor, né? Através do exercício, quando você desacelera, você se sente melhor, você se desgasta menos, com certeza é uma resolução de caminho bem pensada. Silvia, São Paulo. Olá, Silvia, boa tarde para você, para todo mundo aqui da capital. Até onde os espíritos ou as influências espirituais interferem na nossa vida? E se sempre elas vão interferir enquanto estivermos aqui?
A interferência espiritual, ela decorre de um fator chamado afinidade. Evidentemente, espíritos são pessoas. Assim como existem pessoas aqui que influenciam a nossa vida, pessoas que nos contagiam com o seu modo de ser, mas isso ocorre na medida em que temos afinidade com essas pessoas. Mas também ocorre pelo magnetismo dessas pessoas, pessoas muito magnéticas, muito carismáticas. A influência espiritual ocorre por um fator natural, né? Porque à medida que eu sou ansioso, que eu estou passando por um período difícil, é fácil eu também atrair espiritualmente uma pessoa desencarnada em condição um pouco mais aflita, um pouco mais inquieta, né? Um pouco mais atormentada. E lógico, os meus problemas são meus, mas com presenças assim próximas, com conexões energéticas próximas, a sensação que eu tenho é que o meu problema se amplifica um pouco. Então, o grande exercício recomendado é você tomar posse de si. A gente tem influências, a gente sabe, olha, influências encarnadas e desencarnadas, influências dos dois modos, né? Mas a gente tem que tomar posse de si, seguir aquilo que o nosso bom senso recomenda e tentar. Bom, você vai ver muito isso lá no Livro dos Espíritos, viu, Silvio? Se você der uma consultada lá, Kardec explorou bem esse tema, e o Espírito de Verdade, que é quem respondeu a Kardec a respeito disso, fala exatamente sobre essa afinidade, sobre essa sintonia, né? É muito fácil você atrair sintonia pelos pensamentos afins que você tem. Se você é uma pessoa rancorosa, se você é uma pessoa muito crítica, é provável que você atraia para o seu campo vibracional energias dessa natureza. Mas se você é uma pessoa mais altruísta, um pouco mais alegre, sabe, vive aqui como todo mundo, passa as coisas que todo mundo passa, mas você tem internamente um pouco mais de controle de si, a tendência é você ter afinidades espirituais mais positivas, compatíveis com o teu campo de energia. Dá uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos que você vai ter uma explicação mais completa, né? O meu tempo aqui não é tão grande assim para poder explanar sobre isso, mas você dá uma olhadinha lá que você vai abrir um pouco mais o horizonte dessa questão, tá bom? Teca, da cidade de Icém. Olá, Teca, boa tarde para você e para todo mundo aí de Icém. Gostaria de você me responder isso que está vendo com a minha filha. Ela estudou ciências contábeis, mas não conseguiu se sobressair bem na vida profissional. Sempre que chamam, passam nas provas escritas, mas não consegue passar nas entrevistas. Ficou depressiva, engordou muito, teve até que fazer redução. Mas também não resolveu. Eu fico muito triste, Irineu, por isso. Sou mãe e gostaria muito de ver minha filha prosperando. Desculpe o desabafo. Desde já, muito obrigado. Olha, Teca, primeiro a gente precisa analisar um pouco, não é, se as ciências contábeis que a sua filha estudou estava lá nos planos dela mesmo, lá do coração dela, ou se foi uma coisa que ela acabou fazendo meio que por goela abaixo, se uma coisa, não, vou fazer porque tem que fazer alguma coisa, então vou fazer isso. Esse é um ponto. O segundo ponto é que se ela intelectualmente, né, na inteligência dela, ela vai muito bem na prova escrita, ótimo. Mas quando chega na parte emocional de você ter que se expor, a pessoa que tem mais vamos dizer, um pouco mais fofinha, assim, ela tem dificuldade de se expor, porque ela tem um pouco de vergonha do corpo, ela quer mais se esconder. E quando ela tem necessidade de falar de si, esse falar de si é sempre vacilante. Esse falar de si é sempre reticente, né? A pessoa não se joga por inteiro em determinada coisa, o que eu imagino dificulte para ela a situação de concretizar um emprego, não é? E ela, se ela teve essa condição com o corpo e fez uma redução de estômago,
Isso deve ter mexido demais com a cabeça dela, deve ter mexido demais com o seu emocional. Eu penso que tem dois caminhos para ela, Teca. Uma é fazer um belo trabalho psicológico, fazendo com que ela retome a sua autoestima, né? Retome a sua autoconsciência de capacidade e volte a acreditar em si. Esse é um caminho. Ao lado disso, nós também podemos fazer uma atividade espiritual para dar para ela um pouco mais de calma, um pouco mais de paz, um pouco mais de equilíbrio, e ela tenha com isso condição de voltar a acreditar em si e a trabalhar por si de maneira mais positiva. Nas duas coisas eu posso te ajudar. De qualquer maneira, se você quiser fazer uma coisa espiritual, você manda para nós o nome, idade e cidade, tá? Ela vai mandar esse e-mail e nós vamos colocar. É uma coisa que a gente faz, é muito simples. A gente pega o nome, coloca no caderno de oração e a gente pede para os espíritos amigos ajudarem a sua filha no que ela está precisando mais. Isso é o espiritual, que é gratuito. Se você quiser fazer um trabalho psicológico, posso fazer com ela também. Mas aí é uma outra questão, né? Eu acredito que também você tenha pessoas aí próximas que você possa consultar, que você possa, enfim, buscar um caminho onde a gente tente resgatá-la do momento que ela está. Nós vamos trazê-la para uma consciência maior de valor. Ela está com o valor dela um pouco abalado. Ela está precisando de ajuda nesse sentido de se ver de um modo melhor. Então pensa no assunto. Nós estamos aqui para colaborar no que estiver ao nosso alcance, tá bom? Grande abraço para você. William, boa tarde. Da onde? Não mencionou. Não mencionou, ok. Gostaria de encontrar uma solução para me libertar de alguns traumas do passado que vieram à tona hoje na vida adulta. Gostaria que você me ajudasse a entender o motivo e as causas. Desde já agradeço a sua compreensão. Sabe, William, o passado, muitas vezes, ele fica lá guardado como, vamos dizer, conteúdos debaixo do tapete, como a gente costuma dizer, né? Nós temos um mecanismo cerebral chamado subconsciente ou inconsciente, que habitualmente é responsável por armazenar, né? Arquivar esses conteúdos. Então a gente vai vivendo, guarda os conteúdos, vai vivendo. Mas pode ocorrer na vida adulta que a gente passe por situações que analogamente desencadeiam esse despertar. Esses conteúdos podem emergir lá do fundo, né, da nossa consciência e nos trazer experiências relativas àquelas situações de passadas. Quando isso ocorre, nós temos que entender, né, que você, embora seja a mesma pessoa, você já está diferente, você já viveu muita coisa, você já cresceu, já experimentou muito mais coisa, está muito mais vivido, que aquela situação de passado foi importantíssima naquele momento do passado. Então a gente precisaria fazer um trabalho de natureza psicológica para trazer você para o agora, para o presente, e como você vai lidar com esses fantasmas. Porque são fantasmas que surgem, né, William? São coisas, são medos, são rejeições, são situações que parecem não se harmonizar dentro da nossa consciência, e a gente não sabe como lidar. Estava tudo quieto, de repente vem tudo afora, vem tudo à tona. Então eu penso que há um caminho de trabalho psicológico aí, né, de a gente buscar. Não é difícil, viu, William? É que a gente dá muito valor para o passado, acha que o passado é uma coisa incrível, mas o passado é só um dado biográfico, é uma coisa que foi, né? Foi bom ou foi ruim, não sei, ele foi, né? O passado sempre vai. E a gente mistura um pouco o passado com o presente, dá um pouco de confusão. Mas a gente dá para tratar isso numa boa, com poucas sessões, com pouco trabalho, dá para a gente dar uma reorganizada nisso e você ficar muito bem, tá bom, William? Um grande abraço.
Olá, Crescidal, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Jaboatão. Não sou feliz, nem consigo mais ir ao meu trabalho. Quando deixei a sala de aula, minha vida profissional mudou. E agora estou perdido e sem rumo, sem saber que destino seguir. Sabe, Crescidal, a gente vai vivendo a vida e a gente tem algumas coisas que nos motivam, né? E nessa motivação, às vezes é bom, é ruim, mas a gente vai andando, a coisa vai andando. Quando por alguma razão a vida nos tira essa situação de passado, num primeiro momento a gente fica assim meio sem saber o que fazer. Eu mesmo estou passando por uma situação análoga, fechei uma empresa de muitos anos, que me consumia um tempo absurdo, e num primeiro momento, quando você tem um pouco mais de tempo à disposição para fazer outras coisas, num primeiro momento você fica um pouco sem saber como lidar com todo aquele tempo à sua disposição, porque não era muito fácil você ter tempo. Então, eu penso que a vida quer da gente vamos dizer, uma reinvenção. A vida quer da gente que a gente passe a encontrar outros caminhos de fazer as coisas, né? Se não dá mais naquilo que eu fazia, por N razões, eu vou para outro caminho. Eu vou buscar o que eu tenho de melhor em mim. Eu vou buscar o que me dá prazer. Eu vou buscar o que me faz bem. Eu vou buscar o que tem a ver com o meu momento de agora. E eu sempre tenho coisas incríveis para fazer. Basta que eu fique sintonizado com o meu melhor. E as mudanças, Crescidalva, são inevitáveis. A gente precisa crescer. E aquilo que a gente fez foi útil no tempo que foi útil, foi, né? Hoje eu preciso encontrar o que meu coração gosta de fazer. Como eu poderia dar um novo rumo para a minha vida. E só eu posso fazer isso, porque só eu é que carrego comigo a minha verdade. Então, devem existir coisas que Crescidalva gostaria de fazer. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa trabalhadora. Então você tem caminho, você precisa explorar um pouco mais esse seu potencial. A vida simplesmente está pedindo, olha, Crescidalva, agora mude, é preciso mudar. Você já foi muito por esse caminho, agora nós vamos arrumar um outro caminho para você. E assim é. Não há drama, viu, Crescidalva? Não é uma coisa assim de você ficar sem rumo. Não, é só um primeiro momento assim que a gente fica meio sem saber bem o que fazer. Então aproveite isso, isso vai ser uma coisa muito boa para você. Inverte o jogo. Em vez de achar que o negócio acabou, inverte que agora é que vai começar. Agora é que vai ser bom mesmo. Aproveite, não é? E vai buscar uma coisa que te faça bem e que te dê uma certa dose de prazer. Precisando da gente, estamos aí para ajudar. Tá bom, Crescidalva? Wendel. Olá, Wendel, uma boa tarde para você. Não mencionou a cidade. Gostaria que falasse algo, caso possa, sobre o momento político que estamos passando, até onde existem influências espirituais, se vamos superar essas trevas políticas ou não. Olha, que existe, na minha visão, tá? Vou falar da minha visão, Wendel, que existem influências espirituais, eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma. Porque nunca nós passamos por um período assim tão corrupto, né? Um período assim tão descarado, um período assim tão cara de pau, né? Das pessoas. Agora, se há uma influência espiritual, né, Wendel, há também quem se proponha a isso, né? Eu posso ter tentações de roubar um dinheirinho para mim, mas se eu tenho uma formação, né, decente, se eu tenho um pouco de ética, né, eu me contenho. Posso ter a tentação, pode me dar aquela vontade de pegar uma coisinha por fora, mas aí eu olho. Agora, o brasileiro é um pouco isso também, né, Wendy? Se você olhar bem o brasileiro, quando ele puder pegar um pouquinho por fora, quando ele pode se corromper também, quando ele corrompe o guarda, quando ele corrompe
alguém, né? Quando um comprador de uma empresa pede lá uma comissão para poder comprar o produto daquela pessoa, ou, né? Quando a gente pede para alguém influente dar um jeitinho lá para um filho da gente, uma coisa, tudo isso é corrupção. É corrupção. Nós que colocamos esse povo lá pela nossa própria condição de voto. Então, no fundo, né, Wendel, não quer dizer que a gente não tenha também uma certa dose de implicância na coisa. Nós estamos conectados com a coisa também. Nós também somos corruptos, nós também somos... Claro, a deles se evidencia mais porque elas aparecem todo dia, né? As evidências da corrupção aparecem todos os dias. E olha, por aquilo que eu vejo e sinto do plano espiritual, porque os amigos espirituais sempre me sugerem coisas, a coisa ainda vai se aprofundar muito mais. Por quê? Porque nós estamos cansados de tudo isso, né? Todo mundo batalhando para ver se a vida fica melhor, e de repente tem essas situações acontecendo nas barbas da gente. É uma coisa complicada, né? Então nós precisamos, eu primeiro oro muito para que as coisas apareçam, para que as instituições funcionem, apesar de a gente sabe todos os conchavos, todas as maracutaias vão aparecer, porque nada vai ficar encoberto, viu, Wendel? Nada, segundo os espíritos, nada vai ficar encoberto. Cada coisa que a gente fica sabendo, a gente fica mais surpreso e horrorizado, né? É fácil continuar? Não, não é fácil, porque o país acabou ficando numa miséria tão grande, um país rico como esse, né? O Brasil é uma dádiva, né? O Brasil é um país que tem tudo, um clima favorável, uma gente maravilhosa, mas nós precisamos começar a tomar conta melhor do país, administrá-lo melhor. Então vamos fazendo a nossa parte, né? Vamos fazendo a nossa parte, vamos pedindo muita luz para que esse povo desperte, né? Eu acredito que temos solução, sim. Vai demorar um pouco. Nós vamos ainda assistir algumas cenas lamentáveis aí, né? No campo da... Pelo menos essa é... Eu estou te falando, eu, Irineu, tá? Do meu ponto de vista pessoal. Mas sei também que existe um governo, né? Cósmico, universal, que está olhando tudo. Então vamos fazendo a nossa parte. Como é que é a nossa parte? É a gente não ser corrupto, é a gente ser mais firme, a gente não cair nas tentações das coisas, porque essa força da verdade vai contagiando também. E a gente devagarzinho ir invertendo, né, essa posição que acabou ficando aí no nosso dia a dia. Todo mundo preocupado com o velório de Chapecó, enquanto isso, na calada da noite, eles vão fazendo as coisas. Isso é um absurdo, né? Um absurdo. Mas, vamos lá, vamos em frente, cada um fazendo a sua parte. Eu tenho certeza que devagar a gente vai conseguindo virar esse jogo e tornar esse país voltar a andar por um caminho natural, um caminho de crescimento, um caminho de trabalho. Todo mundo precisa trabalhar. De cada 4 jovens, 3 não fazem... Olha, eu vi isso hoje no Estadão, fiquei horrorizado. De cada 4... Presta atenção no que eu vou te falar. Cada 4 jovens, 3 não estudam e não trabalham. Eles chamam essas pessoas de nem. Olha só, nem estudam e nem trabalham. São os nenéns. Pensa, de cada 4, 3 está assim, cara. É pouca coisa? Não, é muita coisa. Porque o jovem é quem vai continuar. Quem é que vai continuar o país? Agora o cara não estuda, o cara não trabalha. Ah, mas não tem trabalho. Bom, não tem trabalho, tudo bem, tá difícil, mas vai estudar, vai fazer alguma coisa. Né? Nem é de que não quer crescer, né? Não quer assumir responsabilidade, mas quer ter uma vida boa, todo mundo quer. Então, sabe, eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte, e a nossa parte é agir com dignidade, agir com ética, né? Eu faço esse programa aqui gratuito, faço com o maior prazer, com o maior carinho, né? Dou meu coração nisso, porque eu acredito nisso, eu acredito que a gente juntos
podemos fazer a coisa melhorar, e tanto que eu faço assim, venho aqui, podia estar na praia, podia fazer outra, não, mas eu faço porque eu acredito nisso, não é? Então acho que se cada um fizer alguma coisa, fizer um pedacinho, já a gente conserta tudo, mas a impressão que me dá é que isso ainda vai levar um pouco de tempo e a gente ainda vai passar um período meio indignado com tudo aquilo que a gente está vendo. Mas eu não tenho desesperança. Eu sei que vai mudar e creio na mudança. Roberto, Argentina. Olá, Roberto. Uma boa tarde para você e para todo mundo aí da Argentina. Irineu, quando se diz do resgate coletivo, entendo, mas não aceito. Mas como ficam os familiares? Aonde é a responsabilidade ou vínculo desses familiares que estão aqui? Outro detalhe, o piloto, todas essas pessoas que estavam no avião, prejudicaram somente a ele? Ou como ele foi escolhido para fazer o resgate? Qual é a posição dele nesse resgate? Olá, Roberto. Bom, o piloto também foi, né? Se ele tivesse se salvado, talvez o quadro fosse outro, mas ele também faleceu, né? Também deixou família, ou deixou a vida dele também. Ele foi imprudente. Mas é assim, Roberto, nos resgates coletivos, todos nós temos ligações com a nossa família. Toda perda mexe com a família de algum jeito. Seja uma perda assim por um acidente, seja uma perda por doença, não é só a perda em si, mas o buraco que essa perda causa. Então, logicamente as famílias, mas a família não tem nada com isso. Não, ela deve ter alguma coisa com isso na medida em que todos fazem parte de um cenário. Não existe família, né, Roberto, que não passa pela dor da perda. Nesse caso foi um acidente, mas quantas coisas acontecem no dia a dia que a gente escuta às vezes no noticiário, mas que às vezes a gente nem escuta e a família padece. Às vezes a pessoa não morre, mas dá uma dor terrível para a família. O caso de um filho drogado, de uma pessoa que se perde. Enfim, são tantas coisas que a família é protagonista. Quer dizer, além do problema em si tem a família. De graça isso não é, sabe, Roberta? Porque na nossa linha de raciocínio, eu entendo muito bem o que você está dizendo. Nós olhamos, a família não tem nada com isso. Logicamente não, assim, pelos nossos olhos aqui. Mas, por alguma razão, essas famílias tinham que passar por uma perda, tinham que passar por essa coisa de você aprender a gostar sem ter. Porque tem hora quando você perde um familiar querido, você fica numa sensação de desproteção enorme, né? Você fica numa sensação de orfandade, de rejeição. É uma dor muito dura. E nesse caso, né, Roberto, uma dor muito mais dura ainda porque é uma dor mundial, né? É uma dor em que a cada minuto ia aparecendo uma notícia falando de um, falando de outro. Logicamente, foi imputado ao piloto algumas culpas. Pode ser aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus ele também foi resgatado, né? Do que adiantou ele ter economizado um combustível, porque se ele também foi, não adiantou nada. Quer dizer, as causas da coisa estão associadas a situações passadas, sempre está, né? Coisas que eles precisavam passar. E eu acho até que, numa certa medida, eles sofram até menos do que a própria família, porque a família segue o seu curso sem eles. Muitos deles eram jovens, né? Parece uma coisa muito cruel, Roberto. Eu entendo exatamente o que você está falando, porque aos nossos olhos é difícil. Se põe no lugar deles, é difícil. Mas as famílias têm alguma conexão com a coisa no sentido de passarem pela experiência. É a mesma coisa que um casal saudável, de repente, tem um filho especial, ou com síndrome de Down, ou autista. Mas o casal é tão bom e tal, mas por alguma razão eles precisavam experimentar a necessidade de doar um amor,
em que você doa e recebe tão pouco, né? Porque o amor, esse tipo de amor é só para pais especiais mesmo, só pais especiais podem ter uma experiência dessa natureza, isso não é para qualquer pai nem qualquer mãe. De modo que a família está sempre, numa certa medida, a família tem uma conexão. Não é uma conexão assim muito profunda, mas é uma conexão, porque ainda mais uma situação dessa de repercussão como está tendo tudo isso, isso faz a gente pensar, puxa vida, né? Que será que essa mãe, esse pai, essa esposa, né? Deixar um filho abandonado, deixar uma situação dessa natureza, é muito constrangedor, é muito difícil. Mas eu tenho aprendido, sabe, que ninguém passa nada assim de graça, sabe? Deve haver alguma necessidade, não que as pessoas que morreram não eram boas e nem as pessoas que ficaram também não eram boas. Tem nada a ver com a pessoa ser boa, tem a ver com necessidades do espírito dela, de crescer, evoluir, e às vezes a gente precisa crescer sem o apoio de alguém que a gente ama, porque crescer com o apoio de alguém que a gente ama, logicamente, é muitas vezes melhor e mais agradável. Mas depois a gente perde uma pessoa que ama, a gente fica desparcerado e tem que aprender a contar consigo mesmo, né? Então não são experiências fáceis. Acho até que a experiência das famílias, em certa medida, são bem mais difíceis, né? Porque elas vão assimilar isso só mais para frente. Por enquanto está tudo ainda meio em estado de choque, né? Isso ainda vai render um tempo, esse luto ainda vai incumpridar por um pouco, até que as pessoas descubram a necessidade de ter que se reerguer e fazer, e a vida seguir o seu curso, né? Seguir o seu caminho. Mas as famílias têm uma certa conexão, sim. Não é conexão do castigo, não é nada disso, mas por alguma razão as famílias que estão passando por isso tinham que aprender ou despertar nelas algum tipo de sentimento mais profundo com relação ao valor das relações, né? Não que elas não valorizassem, mas quando a gente perde, né, uma pessoa querida, parece que a consciência da coisa toma uma outra dimensão. A coisa é mais profunda, viu, Roberto, do que simplesmente a superficial. Eu também penso como você, né? Por que as famílias têm a ver com isso? Passar por isso é muito duro, mas há razões para isso. Ricardo, Uberlândia. Olá, Ricardo, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Uberlândia. Com os últimos acontecimentos, a revolta não pode se agravar? Pode se agravar sim, Ricardo, porque as pessoas estão perdendo a paciência, né? Eu tenho visto aí alguns vídeos pela internet, alguns vídeos que estão passando aí pelos WhatsApps e tal. O povo está perdendo a paciência sim, Mas eu espero em Deus, né, que essas coisas se resolvam sem que haja necessidade de uma intervenção mais profunda, né? Algo mais violento, onde sempre a violência sempre acaba gerando mais violência, e isso é muito ruim. Então nós precisamos orar muito pelo Brasil, sabe, Ricardo? Orar muito pelo Brasil para que essa fase de transição siga o seu curso de uma maneira menos violenta, menos agressiva. E inclusive com a gente, eu vejo as pessoas aqui em São Paulo, sabe, Ricardo, as pessoas estava falando isso no início do programa, as pessoas estão muito nervosas, todo mundo irritadíssimo, todo mundo com pressa, todo mundo, parece que você não vê o outro ser humano ali, é um negócio meio estranho, né? As energias, os nervos estão de fato à flor da pele e eles provocando a gente. Então, mas eu peço a Deus que a gente consiga agir com inteligência e não necessariamente com a força. Eu acho que a inteligência é mais útil e positiva do que a força. Nelinha. Olá, boa tarde, Nelinha. Santa Catarina. Um abração para todo mundo aí de Santa Catarina.
Como lidar com as críticas? Bem, principalmente quando isso acontece vindo de uma concunhada, que vivia em casa e eu me abria muito com ela. Falava de como eu queria fazer tudo em minha vida, o que eu achava certo e errado na família do meu marido. Aí um certo dia, Irineu, ela diz que não suportava mais meu jeito e minhas brincadeiras, e que a família do meu marido também não suportava mais. Me vi sem chão, me afastei. A decepção foi tão grande que não consegui reagir. Hoje, vou na minha sogra uma vez por semana. Para mim acabou. As reuniões em família só aconteciam porque eu tomava frente de tudo. E desde então acabou tudo. E pior, deu uma de coitada e boa moça para minha sogra, que aí você pode imaginar o que passei. Isso já está rolando há 3 anos. Sinto falta e gosto muito do meu cunhado. Mas acabou tudo. Me senti traída. Hoje me sinto mais forte para enfrentá-la, mas mesmo assim gostaria da sua opinião. Sabe, Nelinha, as famílias, elas também se aproximam em função de necessidades, né? Necessidades espirituais, necessidades emocionais. E às vezes a gente, como eu percebi você, assim, nesse afã de, enfim, de querer harmonizar tudo, de querer ser protagonista, assim, de tudo, tomar a dianteira, muitas vezes, Nelinha, as pessoas não estão prontas para receberem esse tipo de ajuda ou esse tipo de presença mais direta, e se sentem um pouco desprotegidas ou se sentem um pouco invadidas numa certa medida. Então, se há um despreparo, né, das pessoas, se as pessoas ainda não estão muito prontas para uma relação familiar mais despida, né, de orgulho, de vaidade, de ambição, então talvez seja um bom momento para esperar um pouco as coisas caminharem. Logicamente, você tem no seu coração aquela disposição, né, de criar uma família amorosamente mais harmônica. Tudo isso a gente tem como ideal. Mas às vezes as pessoas não estão prontas ainda nesse sentido. Então, a sugestão que eu lhe dou é você de fato fazer só o que você está fazendo por enquanto. E uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu tenho sugerido para os meus pacientes e tem dado um resultado positivo é o seguinte: fazer uma coisa que eu chamo de visualização criativa. Então o que é que você faz? Você, antes de dormir, senta numa poltrona, senta numa cadeira. Uma poltrona é melhor porque você fica mais confortável. E pensa numa coisa que você gosta muito, procura se envolver muito de energia amorosa. Lembra de uma cidade, de uma pessoa, de uma situação que você tenha muito amor. Muito bem. Coisa rápida, viu? Coisa de 1 minutinho, 2. Apazigua o teu coração. E na medida que você sentir que você está envolvida por essa sensação amorosa, então o que acontece? Você lembra daquele grupo e irradia isso do seu coração para eles em forma de paz, em forma de luz, em forma de um sentimento maior do que aquelas bobagens que eles fazem, ou que estão tentando fazer. Faz isso, irradia aquela coisa boa para eles e tal, coisa de uns 3, 5 minutinhos. Tá, muito bem, acabou, você vai dormir numa boa, tranquilo. Toda noite, você fazer aí uns 5 minutinhos desse mesmo exercício. Você imagina uma coisa amorosa, veste isso em você e aí depois você irradia. Vai irradiando. Só. Vai te dar, Nelinha, um enorme bem-estar, mas você não faça nada, só faz isso e deixa a vida andar. Você vai ficar surpresa com o resultado, porque nada, nem ninguém suporta a força do amor. A força do amor é um negócio incrível, né?
A gente viu isso lá com os colombianos que deram o título do campeonato lá para Chapecó. Eles não precisavam nada disso, mas eles foram tão assim surpreendentes para o mundo, né, que virou o jogo todo. Quer dizer, eles deram para os outros ser campeões, mas quem ficaram campeões naturalmente são eles, campeões morais, né, digamos assim. Então, faça isso, não comente com ninguém. Vai lá, faz o seu quieto, tranquilo, e deixa que o teu amor vai contaminando, vai irradiando, vai contagiando o coração das pessoas. Você vai ver o que vai acontecer num breve espaço de tempo. Não mude de atitude, apenas faça isso. E depois você vai me dizer como é que a situação está caminhando. Alessandra, Porto Alegre. Olá, Alessandro, uma boa tarde para você, para todo mundo aí de Porto Alegre. Sou sua aluna da Escola da Vida. Ô, Alessandra, obrigado. Meu pai era gaúcho, viu, Alessandra? Meu pai era gaúcho. Meu pai era de Passo Fundo, tchê. Não é fácil, não. Vamos lá, Alessandra. Tenho 46 anos e em uma de suas aulas vi você falar sobre operação espiritual à distância e creio que posso me curar com ela. Em 2014, indo para o trabalho, sofri uma queda e torci o tornozelo direito e o joelho esquerdo, rompendo os ligamentos, segundo os médicos. Em anexo, envio as fotos da ressonância magnética que fiz em 2015. Segundo o clínico geral, vou precisar fazer uma cirurgia. Mas, como já disse antes, acredito que possa me curar através de uma operação espiritual. Estou aguardando atendimento pelo SUS, que é bem demorado. Não tenho firmeza no joelho esquerdo e já torci muitas vezes o tornozelo direito e 2 vezes o tornozelo esquerdo. Estou procurando entender o que realmente está por trás disso, mas ainda não consegui. Peço ajuda dos seus médicos espirituais com quem você trabalha à distância, pois mora em Porto Alegre. Desde já agradeço. Alessandra, obrigado aí pelas suas palavras de apoio. É o seguinte, quando a gente rompe os ligamentos, que foi o seu caso, os ligamentos eles produzem a força muscular do joelho e da perna. Naturalmente, se houve um rompimento desses ligamentos, você deve ter uma certa fraqueza e acredito eu que você vai de fato necessitar de um recurso, né, cirúrgico para você poder tornar a sua perna novamente firme e saudável. Ao lado disso, nós podemos fazer sim uma cirurgia de caráter espiritual. Que segundo aquilo que eu tenho presenciado, tem conseguido resultados bastante interessantes em diversos casos aqui que a gente tem mexido, que a gente tem lidado. Então você vai mandar o seu nome para contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br. Diga que você conversou comigo aqui no nosso programa ao vivo pela web. E a minha equipe vai responder a você, nós vamos marcar, vou precisar de 15 minutos na semana, você vai se deitar, vai deixar um pouco d'água do lado da cama, e os espíritos vão visitar você e vão dar a você o recurso necessário para você ficar melhor, tá certo? E aí você vai mandando notícia para nós, vai mandando exatamente aquilo que está acontecendo e a gente vai acompanhando você à distância. A perna tem a ver com o caminhar para o futuro, né? Tem a ver com o medo do futuro, tem a ver, né, com deslocar as pernas, são o nosso pilar de apoio, né? Então está muito associado mesmo ao medo de crítica, medo de não dar certo. Há várias causas metafísicas, né? E o joelho tem a ver com a necessidade que a gente tem de se dobrar a certas coisas. Então, às vezes a gente demora para se dobrar, então a vida dobra a gente meio na marra. Seja como for a causa metafísica, muita coisa pode ser feita e muita coisa pode mudar. Mande então um e-mail para nós vamos agilizar a parte da cirurgia espiritual à distância, e você vai mantendo contato conosco, você vai ficar muito bem, se Deus quiser.
Maria de Lourdes. Olá, Maria de Lourdes, uma boa tarde para você. Por favor, gostaria que pudesse orientar como devo cuidar do meu filho espiritualmente. Seu nome é Vitor Hugo Cândido da Silva. Ele tem 25 anos, não quer estudar. Só fez o primeiro grau. Não quer trabalhar há 1 ano e 7 meses. Não tem relacionamento de amizade com ninguém, seja homem ou mulher. Tem a autoestima muito baixa, está obeso, não tem sonhos, não tem vaidade. Mas tem um hobby e agora se tornou um vício. Joga compulsivamente no PC jogos de guerras e etc. Acorda meio-dia e fica até as 3 horas da madrugada jogando, falando com os próprios jogadores. Sofro muito de ver meu filho desse jeito. Aguardo sua orientação. Muito obrigada. Isso tem sido muito comum, né, Maria Lourdes? As pessoas se isolarem, né? Os jogos, esses games, né, tem a ver com a possibilidade da pessoa mostrar que ela é poderosa, né? Quase todos eles levam você a lidar com situações adversas em que você pode ser o vencedor. Então passa para a pessoa uma sensação em que ela sinta que tem poder, né? Que ela pode fazer, que ela pode destruir, que ela pode mudar, que ela pode ganhar. E isso se torna, a pessoa se vicia na ideia de poder ganhar, né? Na ideia de ser um vencedor e não uma pessoa derrotada, omissa, né? Uma pessoa preguiçosa, porque isso denotaria trabalho, não é verdade? Então eu penso assim, mas nós precisaríamos envolvê-lo espiritualmente, né? Porque de fato é muito triste a gente ver um filho nessas condições. Logicamente ele não tem ligação com drogas, nem ligações com outras pessoas qualquer mais assim, mas também vai ficando como um pária, né, da sociedade, uma pessoa que não produz, que não faz, que não, enfim, né, não contribui socialmente para nada, né, a não ser que ele mexesse com essa parte e se tornasse um especialista em jogos, e se tornasse um especialista em PC, talvez ele pudesse ser muito útil, né, a gente utilizaria o vício dele para tornar isso uma profissão, sei lá. Seja como for, ele está com uma autoestima muito abalada mesmo, né, se ele se sente gordo, se sente menos, né? Não se sente querido, né? Quem falava isso era a Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram a ela qual era a maior doença do ser humano. Ela respondeu que havia muitas doenças terríveis, mas a maior doença, segundo a visão dela, é a pessoa não se sentir querido, né? Não se sentir amado, não se sentir motivado. Enfim, essas coisas que são mais do que a doença, né? Que são sensações horríveis que a pessoa tem. Seja como for, Maria, mande para nós o nome, a idade e a cidade dele. Nós vamos colocar esse nome no caderno, vamos colocar esse nome nas nossas orações, vamos começar a pedir em favor dele para que ele possa despertar, né? Dessa condição em que ele se encontra e possa aos poucos ir enfim, né, se interessando por outras coisas e até mesmo, quem sabe, aproveitando o seu conhecimento nessa área, onde ele pudesse trabalhar na área, né? Talvez tornar o vício dele ter um vício produtivo, né? Quem sabe? Porque você sabe que existe, Maria de Lourdes, hoje alguns hospitais que têm uma ala destinada a pessoas que são viciadas em internet. Elas têm situações assim muito parecidas com as pessoas drogadas. Os sintomas são muito semelhantes, elas não conseguem ficar sem. Imagine você, né? Então eles são tratados que nem pessoas viciadas mesmo, não é? E se você tira o celular delas, se você tira o PC delas, elas ficam absolutamente com a mesma síndrome de abstinência de quando você tira a droga de alguém. Então a situação não é fácil. A situação de vício não é fácil, mas tem caminhos, tem condições, tem
possibilidades de ajuste, né? Então mande para nós os dados, a gente vai procurar interceder naquilo que tiver ao nosso alcance para ver se a gente consegue quebrar um pouco essa situação que ficou. A pessoa não se identificou. Ok. Irineu, Dr. Hans. Sou ciente que é desnecessário este e-mail, mas mesmo assim gosto de registrar, pois queria agradecer o pedido solicitado, onde uma tia minha estava à procura do seu livro profissional particular de sua importância, onde pedimos a você e ao Dr. Hans pela contribuição de achar ou voltar esse livro ao mesmo local. Essa tia em especial dizia sempre: avisa para mim ao Dr. Hans que ainda não encontrei. E eu respondia: procura dentro da sua casa, está lá. Tenho certeza que está lá, ou mesmo se não estivesse, lá teria retornado. Enfim, ela achou essa semana passada e domingo passado me contou. Que bom, e assim agradeço pela sua ajuda. Desculpe fazer esse tipo de pedido. Sei que existem regras para que isso aconteça e realmente são casos extremos. Mas do jeito que ela havia me comunicado sobre isso e ao mesmo tempo já havia aprendido a lição, então não há como não pedir auxílio. Para mim é um treino e de muita relevância. Assim, ninguém nessa vida tem o direito de tirar pertence do outro, e voltar esse pertence é realmente justo, além de um grande aprendizado. Muito obrigada, um grande abraço fraterno. Olha, eu fico feliz, né, que as coisas tenham caminhado por esse sentido, mesmo porque às vezes aquilo que parece ser uma coisa sem importância para uma pessoa, para outra tem uma importância muito grande. Eu já aprendi muito isso na vida. Quer dizer, se o seu pedido era um pedido naturalmente importante, sim, porque talvez a pessoa entendesse que através daquele livro ela pudesse, enfim, resgatar alguma coisa que ela tivesse precisando procurar dentro dela, e o livro se transformasse numa ponte para que isso acontecesse. Eu que agradeço a você, a sua persistência, né, em tentar ajudar, e agradeço também ao Dr. Hans, que provavelmente foi ele que favoreceu as coisas, né? Ele tem condições de fazer isso, que é uma coisa que a gente pessoalmente não tem, né? Então agradeço muito a ele a contribuição e a colaboração dele, embora eu saiba que ele sempre, quando é chamado para ajudar, ele sempre faz o que pode. Parabéns a vocês aí, e que a gente continue firme buscando o melhor na nossa vida, e obrigado pelas suas palavras. Não vamos identificar a pessoa. Drogas e álcool. Ok. Para você e o Dr. Hans. Meus 2 filhos, um de 31 e outro de 29, bebem e usam cocaína. Gastam todo o dinheiro que têm no bolso. Perdem emprego, celular. Do ano, mais de 10 que trocam por drogas. Fora que já vieram me cobrar na porta de casa dívidas de drogas. Por favor, uma orientação e ajuda. Como é difícil, né, uma experiência desse teor, né? 2 filhos queridos, né? 2 promessas de vida bastante grandes, né? E a gente percebe que eles estão assim envolvidos com isso e não conseguem sair, né, de uma experiência como essa. Eu confesso a você que não conheço outro tipo de saída que não seja a saída pelo caminho do amor, do abraço, do afeto. Sei que dizendo isso pareço estar fazendo uma solução do tipo ingênuo, né? Em que parece que isso não vai conseguir nunca resolver o problema deles e nem o problema da família. Mas eu acredito muito na força do amor. Acho que eles vão precisar futuramente de internação,
né? Porque as coisas chegam num certo nível. Acho que você deve cada vez mais restringir o recurso financeiro, seja como for, né? Porque se as coisas alcançaram esse nível, de fato é um nível perigoso, difícil, né? Eu tenho certeza que vocês querem resgatar, né, esses rapazes, e talvez eles precisassem, né, de alguém que eles de fato confiassem para se abrir, para expressar as razões pelas quais eles acham que esse é um caminho que os reconforta, porque todos eles têm uma dor imensa, né, interna, que eles querem suprimir pela força da sensação do tóxico, né? Porque o tóxico, aliás, só triunfa porque ele passa uma falsa sensação de que está tudo muito bom, que está tudo muito bem. Vamos trabalhar espiritualmente em favor deles, vamos procurar ajudá-los, né, na medida do possível. Eu sei que é muito triste a gente ter que ficar tapando o sol com a peneira enquanto eles não conseguem. Mas vamos pedir a Jesus que possa guiá-los a entender que eles precisam ficar internados, que eles precisam de tratamento, que eles estão de fato precisando de ajuda, não é? E se as coisas piorarem, nós temos alguns amigos que mexem, que trabalham muito com essa área. Se você notar que as coisas não tiveram nenhuma mudança, você me fala e eu vou encaminhar vocês para alguns amigos que se especializaram nessa área e que poderão de alguma maneira ajudar você. De qualquer maneira, eu já vou adiantar aqui, você pode procurar por um amigo nosso chamado Dr. Plínio de Souza. O Dr. Plínio de Souza tem um programa conosco lá na Rádio Mundial e ele tem um instituto chamado apsedesenvolve.com.br, apsedesenvolve.com.br. O Dr. Plínio tem, entre outras muitas atividades, ele tem uma especialização nessa área, tem atendido muita gente e sempre que eu o encontro, né, eventualmente, ele tem me falado do progresso que ele tem conseguido com casos semelhantes ao seu. Procure o Dr. Plínio de Souza, diga que fui eu, Irineu Gasparetto, que aconselhei, e eu tenho a impressão que você será muito bem atendida e ele, com o maior carinho, procurará passar a experiência dele. Ele tem uma larga experiência nesse ramo e nesse gênero, né, de problemas. Eu acredito que ele poderá te ajudar. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. Fala-se muito sobre vícios, droga, álcool, mas e o vício de fumar? Pergunto, eu preciso parar de fumar. Isso tem a ver com a parte espiritual? São obsessores? É uma parte psicológica? Há 5 anos faço terapia, mas eu não consigo parar de fumar. Eu sou escrava do cigarro. Olha, o assunto do cigarro é um assunto muito intrigante, porque eu acho que é uma coisa nossa. O cigarro funciona como digamos, um companheiro, alguém que é íntimo. E, logicamente, a gente sabe que existem todas as campanhas médicas para que a gente passe a entender a necessidade de você combater o cigarro. Mas eu tenho aprendido ao longo dos anos, né, ao longo da minha experiência como psicólogo, eu tenho aprendido que as pessoas querem, todo mundo quer, mas a pessoa não está pronta para isso. Ela não consegue ainda ficar sem. Ela não consegue se desvencilhar disso. E eu aprendi a respeitar isso, sabe? Aprendi a respeitar essa necessidade. Eu atendi alguns anos atrás uma paciente esposa de um amigo,
que tinha exatamente esse problema e que me procurou porque queria parar de fumar. Na verdade, todos queriam que ela parasse. A família queria que ela parasse, o esposo, meu amigo, queria que ela parasse, e ela estava exatamente tentando parar. Só que ela estava num estado como ficam os abstinentes. Ela tremia, ela estava nervosa, ela tem 2 filhos excepcionais, 2 filhos especiais que eles amam, né, demais, porque eles estão todos vivos ainda. Mas eu senti no meu coração que ela não estava pronta. Todo mundo queria que ela parasse, o marido queria que ela parasse, a família queria, o mundo queria que ela parasse. Mas ela não se sentia pronta, não se sentia. Então um dia ela veio para a terapia, eu peguei e descobri a marca de cigarro que ela fumava, descobri como era a coisa e tal, e coloquei o cigarro em cima da mesa. Ela chegou, sentou para conversar comigo, e aconteceu uma coisa impressionante. Ela salivava, ela não conseguia conversar comigo. Ela olhava para o cigarro, que era um cigarro normal, comum, que ela fumava, e ela estava absolutamente incomodada por eu ter colocado em cima da mesa um cigarro, não é? Mas eu senti no meu coração que eu devia fazer isso. E a certa altura da nossa conversa, que logicamente a conversa não rolou, né? A gente não conseguia conversar, eu falei: abre o cigarro. Não vou fazer isso, abre o cigarro. E ela abriu o cigarro, eu falei: não, você vai fumar um cigarro. Aí ela pegou e abriu o cigarro, pegou um, né, por minha insistência, porque ela não queria fazer. E aí, eu tive a sensação assim, que ela estava tendo um orgasmo, porque ela sentia aquelas emanações do cigarro de uma tal maneira que eu fiquei observando assim, né, observando. E eu falei: bom, a nossa terapia encerra aqui. Ela falou: nossa, por quê? Não, nós vamos continuar. Eu falei: não, nós não vamos continuar. Eu vou dizer a você, vou dizer ao seu esposo que você ainda não está pronto. Que no momento em que você quiser parar, você mesmo quiser parar, eu vou te ajudar. Mas por enquanto você não está pronta. E aí ela ficou muito assustada com tudo isso. E dias depois eu os encontrei no supermercado. E o marido dela estava impressionado, porque ele me chamou de lado e falou assim: Irineu, o que você fez com a minha esposa? Eu falei: não fiz nada. Primeiro, eu não fiz nada. Ela está diferente, ela está como do jeito que a gente conhecia, ela está amorosa, ela está incrível, ela está uma pessoa maravilhosa. Nossa, nós nunca ficamos tão bem assim, parece que nós estamos em lua de mel todo dia. Eu falei: pois é. E eu expliquei a ele, falei: olha, todo mundo queria que ela parasse. E ela, logicamente, também pela pressão das coisas, também queria parar. Só que ela não estava preparada, ela não estava pronta, ainda não é o momento. Pode ser que o momento chegue. E quando esse momento chegar, eu vou estar pronto para ajudá-la. Nós vamos procurar, existem N caminhos para ajudar a pessoa a parar de fumar. Quando ela quer. Porque quando ela não quer, é uma perda de tempo. E ele ficou assim olhando, puxa, é verdade. E eles passaram a ter uma vida maravilhosa. Porque ela ainda via no cigarro uma condição na qual ela estava tão habituada que é como se fizesse aquilo parte dela. Então ela não estava psicologicamente preparada ainda. Eu acredito que vai chegar um dia que ela vai se sentir tão mal com aquilo que ela vai falar: não, agora eu quero. Ok, aí sim, aí nós vamos trabalhar, vamos procurar ajudar. Mas eu resolvi o caso dela desse modo. Ah, mas Irineu, você não devia ter feito isso. Olha, é tanta felicidade daquele casal. Eu os vi tão felizes que eu falei: puxa, eu senti no coração uma paz e uma alegria por ter agido assim. Então, a vida da gente vai ensinando muito para a gente. Se você não se sente preparada ainda, espera mais um pouco, não é? Espera mais um pouco, espera a coisa amadurecer, né? E
você vai ter que aprender a lidar melhor com as pressões das pessoas, porque todo mundo fica pressionando. É mais ou menos quando a pessoa casa, todo mundo fica pressionando para ter filho. Quando é que vai ter filho? Antes não pode, né? Antes você tem que ter uma vida mais regrada. E depois que você casa, não, você tem que ter filho, porque você tem que, todo mundo quer que você tenha. Então essas pressões sociais, elas são muito incríveis. Logicamente, todos nós sabemos que o cigarro não é a melhor das opções de vida, eu tenho convicção disso. Mas eu tenho que entender o ser humano, eu preciso entender o momento dele. Eu sei que vai chegar uma hora em que a pessoa vai perceber que não dá mais, que é difícil. Aí sim, aí vamos sentar, vamos trabalhar juntos. Mas enquanto essa coisa não acontece, é difícil, porque as pessoas não conseguem se imaginar sem aquele recurso. Então pensa muito no que eu te falei, né? Eu acho que você pode virar esse jogo quando você sentir no coração que é hora. Aí você me procura, eu vou te ajudar. Mari Ângela. Olá, Maria Ângela, uma boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. Praga. Elas existem ou não? A mãe da minha prima rogou uma praga para a filha. Hoje a coitadinha tem uma vida de muito sofrimento. Eu, Irineu, já roguei uma praga para um homem e tudo aconteceu do jeitinho que eu havia rogado. Depois de tudo isso me arrependi e hoje acredito nas palavras espirituais. Da boca do justo emanam bênçãos, mas a praga, ela existe ou não? Claro que existe. Algumas pessoas chamam isso de maldição, né? Que é maldizer, né? Maldição. Aquilo que foi maldito, né? Existe sim, porque as palavras são frequência de vibração em movimento. Eu posso decretar a coisa ruim de alguém, e isso pode ser dito com tanta força de alma que algum tipo de influência terá. Assim como a palavra inversa também, a palavra do bem, a palavra que apazigua, que acalma, a palavra amorosamente bem situada, né? Essa palavra também chega. Então existem estas coisas, e a gente vai precisando aprender a lidar com a nossa vida interna, né? Por isso que é importante você pensar nas coisas positivamente, usar a sua inteligência, né? Para não deixar a crença no mal se alastrar dentro do teu coração. Veja que você depois reconheceu que o que você falou foi muito duro, muito forte, e que efetivamente aconteceu. Então, assim como você tem força na palavra negativa, você tem força na palavra positiva. Comece a inverter o jogo, Maria Ângela. Comece a mudar isso, comece a falar coisas do bem, comece a falar o que você deseja de bom para esse, para aquele. E você vai ver, surpresa, como a força das palavras ajudam as coisas a terem um sentido de materialização, um sentido de somatização. A palavra é muito forte. A boca fala do que está cheio o coração, não é isso que disse Jesus? Então vamos falar coisas do bem, né? Vamos falar coisas positivas, vamos falar coisas bem situadas, e a palavra vai alcançar positivamente as coisas. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. Às vezes me vem uma vontade de ver a outra pessoa sentir o que estou sentindo. Isso é corrosivo para mim. Uma entidade me disse que eu nasci sem brilho para relacionamentos, que eu afasto ao invés de aproximar as pessoas de mim. Gostaria de entender um pouco melhor essa questão do brilho, e isso acaba envolvendo outro assunto que gostaria que você me esclarecesse: a inveja. Talvez por essa falta de brilho eu não consiga atrair as situações que quero para a minha vida. Acabo sentindo inveja de muitas pessoas, por elas terem facilidade de fazer amizades e se relacionar com outras pessoas, criando ótimas experiências a eles. Tudo que eu gostaria que acontecesse comigo, mas as coisas para mim sempre estão na mesma. Desde já agradeço. Se puder ler e responder, ou quem sabe adiante fazer um vídeo a respeito. Um grande abraço e obrigado por sempre
nos ajudar. Sabe, hoje mesmo de manhã, tomando café com a minha mãe, falando sobre a importância de algumas coisas que eu quero escrever, uma das coisas que eu quero de fato escrever e quem sabe conseguir colocar isso num livro, chama-se autoestima. A autoestima é a visão que a gente tem de nós mesmos. Mesmo que a gente escute uma boa versão da gente vinda por alguém, o importante é a visão que nós temos de nós mesmos, porque isso é o que a gente alimenta por dentro. Veja, uma entidade diz que você não tem brilho, que você espanta as pessoas, mas por que eu faço isso se não é exatamente o que eu quero, né? É porque você não tem uma visão bacana de você, você não entende o valor que você tem como pessoa. Todos nós temos valores, todos nós temos coisas interessantes em nós que talvez os outros até percebam, mas se eu não percebo, eu acho que eu não tenho, quando não é verdade. A inveja é justamente a gente valorizar o bom momento das pessoas, mas não valorizar a nós próprios. Então eu vejo sempre os outros como capazes e acabo me vendo como incapaz, como inadequado, como insuficiente, o que não é verdade. E se tem alguém de fora valorizar você, você vai achar que a pessoa está fazendo isso com alguma segunda intenção. A gente não aceita que as pessoas nos valorizem. Então a gente passa a criar uma condição mais difícil, passa a criar uma condição de insuficiência, de inadequação. Não, não é verdade. Você tem valores, você tem atributos que a tua percepção ainda não te deixa ver. Você ainda não consegue perceber o valor que você tem. E por isso o valor dos outros se sobressai. Então olha para você, olha para a pessoa que você é. Se as coisas não estão acontecendo atualmente na sua vida, é preciso que você entenda exatamente por que isso, né? Por que determinada pessoa pode e consegue e você não pode e não consegue. É só uma visão de si. Na medida em que você começar a ficar um pouco mais a seu lado e começar a entender que os outros também conseguem porque algumas condições foram favoráveis, como é que eu posso tornar as condições favoráveis para mim também? Como é que eu posso virar esse jogo? Eu só vou virar esse jogo se eu começar a pensar um pouco melhor de mim. É fácil? Não, não é fácil, porque a gente está acostumado a pensar mal da gente. A gente está acostumado a colocar a gente lá para baixo. A gente está acostumado a se sentir inferiorizado pelo sucesso das pessoas. E a gente não entende que o sucesso delas é um estímulo para que a gente chegue lá também. Então, enquanto a gente não amadurecer essa visão, nós vamos nos colocando para baixo. Se eu me coloco para baixo eu fico. É uma coisa tão óbvia isso. Então eu não vou mais me pôr para baixo. Eu posso ter as minhas deficiências, posso ter os meus limites, mas eu vou fazer a minha vida ficar melhor. Eu vou fazer a minha vida ficar mais interessante. Vou fazer a minha vida ficar um pouco mais positiva. É isso que eu vou fazer comigo. E você vai notar, surpreendentemente, que devagar as coisas vão se modelando mais positivamente para você. Tudo começa do modo como você se vê. Talvez alguém tenha falado que você não é muito isso, é menos aquilo. As pessoas são loucas para poder colocar rótulos na gente. Mas a verdade é só a gente que sabe, né? Então olha para você e fala, não, eu tenho de fato alguns limites, mas vou superar, vou dar a volta por cima e vou conquistar as coisas que eu quero conquistar, ainda que leve um tempo para isso. Mas eu vou ficar do meu lado, não vou ficar mais contra mim. Se você começar a exercitar isso, você vai ver como a sua vida de repente vai mudar. E muita coisa bacana vai vir para você, por força da sua postura interna. Experimenta. A pessoa pede para não ser identificada. Mas não, vamos concluir, tá? Como tirar dos meus ombros a responsabilidade de cuidar de uma mãe com Alzheimer? Não tenho mais vida, não posso trabalhar, passear. E os outros filhos acham que é minha obrigação. Como precisei parar de trabalhar para cuidar dela, sou também uma pessoa dependente pelos motivos que a situação me forçou. Talvez só você possa me ajudar, porque as duas palavras
as tuas palavras têm o dom de tocar minha alma. Por favor. Olha, sabe, tem uma coisa que não substitui o amor. Evidentemente, você deve olhar para a vida e enxergar as pessoas se divertindo, enxergar as pessoas saindo, as pessoas viajando. E, logicamente, isso bate no coração da gente e fala, puxa, por que não eu também, né? Tem que ficar com essa carga, tem que ficar com esse peso. Todo mundo me colocou nessa situação. Lógico, o sentimento é um sentimento de pouca valia, ou é um sentimento assim de insuficiência, né? Não é isso que eu quero para mim, eu quero viver. E minha mãe me impede de viver. Veja que paradoxo, né? A sua mãe trouxe você para a vida, e graças a ela você veio. E agora, em função da doença dela, é como se ela fosse o seu bebê, né? Como se você tivesse que, enfim, ter as suas atenções voltadas para ela. Mas eu penso que a vida aí fora também, sabe, está tão desesperadora. As pessoas viajam, as pessoas se encontram em festas, mas curiosamente eu não vejo as pessoas felizes. Era para estar, né? Veja, você está lá cuidando da sua mãe. Puta, não tem coisa mais terrível num sábado à noite, num domingo, de você poderia sair, se divertir, viver, e a mãe que se dane, mas o seu coração não vê isso assim. Claro que existe um pensamento de uma certa revolta, né? Por que isso sobrou para mim? Por que eu, né? Mas talvez a vida tenha pedido para você ter essa renúncia temporária, porque isso é temporário, né? Daqui a pouco a sua mãe vai partir, mas você vai conservar no coração aquela certeza de que você fez o seu melhor, que você e a sua dedicação puderam ajudá-la a atravessar esse período, porque é sempre um período difícil para a pessoa doente e é um período difícil para quem cuida de doente, né? E quem sabe, se você não deixar a revolta te pegar, você consiga uma maneira de ter um recurso ou de conseguir uma cuidadora, alguém que possa repartir com você esse tempo. Vai pedindo a Jesus inspiração, vai pedindo pela senhora sua mãe força, mas não deixe a revolta tomar conta de você. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão viajando, que estão se divertindo, pode ter certeza que elas estão fazendo tudo isso e eu não sei se elas estão felizes. Teoricamente, sim, você olha para elas, parece que elas estão curtindo a vida de montão. Mas você vai conversar com elas, elas não estão felizes, elas estão inseguras, elas estão medrosas, elas também estão doentes. É engraçado, né? A gente vê a vida acontecendo nas pessoas. Você vai numa festa, você chega num banheiro de festa, você vê as pessoas absolutamente infelizes, chorando. Então, há um pouco de ilusão naquilo que a gente chama de felicidade, né? Eu estou dizendo isso para você não alimentar a revolta, porque isso tudo da sua mãe é temporário. Daqui a pouco a sua mãe vai partir e você vai ter no coração aquela coisa, bom, eu fiz o que eu pude. Mesmo que os irmãos não colaboraram, sabe, você vai estar com a consciência tranquila de você ter dado a sua presença, a sua dedicação, a sua paciência. E você pode ter certeza que a vida vai reservar para você coisas muito interessantes, talvez um pouco mais adiante, mas você vai recuperar todo esse tempo chamado, entre aspas, perdido, que você se sente assim, renegada, a ter que se constranger a fazer isso, não é verdade? Saiba que os amigos espirituais vão te ajudar, que você vai dar conta de tudo, e ao final você vai encontrar ainda muita coisa boa pela frente. Mande o nome da senhora sua mãe para cá, nome, idade e cidade. Nós vamos colocar o nome dela no nosso caderno de oração. Mande o seu também. Vamos pedir por você, vamos pedir por ela,
pode ter certeza que a situação é passageira, é temporária, e que vocês vão ficar muito bem, ela vai ficar muito bem e você também. Mas não alimenta a revolta não, porque a revolta é crença no mal, né? A revolta não é boa companheira, tá bom? Bem, nós vamos chegando aqui ao final do nosso encontro de hoje. Nós vamos fazer uma meditação exatamente para as pessoas desencarnadas, né? Vamos fazer uma meditação para as famílias que perderam seus entes queridos, não apenas essa trama nacional que a gente está vivendo aí desse time de futebol, mas também todos, porque muita gente desencarna, né, em condições difíceis, e nós vamos fazer uma meditação aqui para que as pessoas desencarnadas possam, de alguma maneira, serem envolvidas pelo nosso carinho, pela nossa amizade e pela nossa paz. Eu vou me despedindo aqui, nós vamos preparar o equipamento para fazer a meditação, que é coisa de 10 minutos. Você pode deixar um pouquinho aí de água aí perto do seu computador. Nós vamos fazer a meditação e vai ser bom aí também para o seu lar, para a sua família, para os teus filhos. Essa meditação vai deixar um ambiente agradável aí. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito as portas que se abriram para a gente poder falar junto. Conte conosco, semana que vem tem mais, vamos conversar mais. É uma alegria poder estar com vocês. Um grande abraço do Irineu Gasparetto, um super final de semana para todos, e já já a gente volta com a meditação. Até já.